No vídeo de hoje eu preparei um bolo de chocolate feito com Nescau e com uma ganache de chocolate também feita com Nescau, que fica delicioso, uma ganache bem cremosa. Eu vou mostrar como que eu faço esses detalhes no bolo de uma maneira bem simples. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like. E eu vou iniciar a receita pela calda, porque para eu fazer aqueles detalhes eu preciso que a calda esteja fria. Então eu tenho aqui meia caixinha de leite condensado. Se você quiser fazer um bolo vulcão com muita calda, você coloca uma caixa inteira. Meia caixinha de creme de leite, meia colher de sopa de manteiga ou de margarina e vou utilizar de 3 a 4 colheres de sopa de Nescau. Então vou mexer um pouquinho e já vou ligar o fogo e vou deixar ferver. E assim que começar a ferver, eu vou contar 3 minutos certinhos e já pode desligar o fogo. E essa receita vocês precisam fazer o tempo todo em fogo de médio para baixo. Então começou a ferver desse jeito, vocês contam até 3 minutos, tá? E vai mexendo o tempo todo sem parar. E depois de 3 minutinhos, tá? Eu já vou desligar o fogo e vou transferir essa ganache para um recipiente, porque eu preciso colocar um plástico que fica em contato direto com essa ganache, porque como ela tá quente, se você deixar ela assim sem colocar um plástico, ela vai criar uma película e depois não fica com aspecto legal. Então eu já vou colocar esse plástico em contato direto mesmo com essa ganache, vou deixar ela reservada para eu preparar a massa do bolo. Porque enquanto prepara a massa do bolo, coloca o bolo para assar, ela já fica fria e fica no ponto certinho. Aqui vocês viram que ela tá com uma consistência cremosa, mas ela vai ficar bem mais cremosa depois ela fria. E já para a massa do bolo, eu vou colocar no liquidificador 2 ovos, meia xícara de óleo, é a medida da xícara que eu utilizei de 250 ml. Meia xícara de água morna, tá? Não é água quente para não alterar na textura do bolo. Quando eu falo água morna, é até quando você consegue ficar com o dedo parado dentro da água. Meia xícara de Nescau e meia xícara também de açúcar. Agora eu vou bater essa mistura por 1 minutinho e assim que eu bater essa mistura, eu já vou transferir para uma tigela. Em seguida, vou adicionar 1 xícara mais 1/4 de farinha de trigo, que vai dar 1 xícara mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Então, agora eu vou mexer até a mistura ficar bem homogênea. Depois da mistura bem homogênea, vai ficar assim essa massa bem bonita, tá? Fica uma massa linda. E por último, vou adicionar meia colher de sopa de fermento para bolo e vou mexer só mesmo para poder misturar. Essa etapa da farinha de trigo e do fermento, a gente não pode ficar mexendo, batendo demais a massa. E eu já vou transferir para dentro da forma, untada com margarina e farinha de trigo. Vou levar para assar. Meu forno ele tá pré-aquecido a 180 graus e vai ficar lá de 35 a 40 minutos, ou até eu espetar o palito e sair totalmente limpo. Então, pessoal, acabei de retirar o bolo do forno, ele fica assim, com essa massa bem macia. No caso dessa receita, eu não recomendo desenformar o bolo quente, porque senão ele vai quebrar, ele fica muito macio, tá? Então, espera pelo menos uns 10 minutos para desenformar. E para fazer esses detalhes, eu pego uma porção, uma colher de sopa, coloco ela de lado, você pode perceber que ela tá de lado, e eu bato na quina do bolo a calda, porque ela vai escorrer naturalmente. E depois eu venho bem delicadamente trazendo a colher para dentro do bolo, tá? Em direção ao cone. Então vocês fazem isso bem delicadamente. E são esses detalhes com a colher de lado que vai fazer aquela marcaçãozinha na calda depois que estiver pronta. Então vocês bateu a colher bem delicadamente na quina do bolo, aí vocês levam a colher pro interior do bolo, como se tivesse ali o cone mesmo da forma, e vai fazendo assim bem delicadamente. É uma receita simples, são detalhes simples, mas que faz assim toda a diferença no resultado final. Agora, como eu fiz, né, só meia receita para essa ganache,
Eu não vou colocar calda no centro do bolo, né, igual aqueles bolos vulcões. Mas como eu disse, se você quiser com muita calda, aí você faz uma receita inteira. E para poder finalizar, eu coloquei uns brigadeiros bem grandes. Na verdade, eu nem ia fazer esses brigadeiros, mas foi a pedido da minha menina. Ela falou que queria brigadeiro bem grande mesmo. Então, eu fiz bem de última hora, no momento que eu estava preparando a massa do bolo. Então, eu tive que colocar os brigadeiros dentro do congelador para poder firmar um pouco, para poder colocar por cima. Mas aqui é totalmente opcional, não precisa desses brigadeiros. E agora eu vou retirar uma fatia para vocês verem como que fica a textura da massa. É uma massa que ela fica extremamente macia, muito fofinha esse bolo. E nós sabemos que o bolo de chocolate é um bolo que nunca sai da moda, mesmo feito com Nescau ou feito com chocolate em pó. E veja a textura da massa, a maciez que fica esse bolo. E ele pode ir para a geladeira que a massa não fica dura, porque tem bolo que quando vai para a geladeira a massa fica aquela massa mais pesada e não fica dura. Vocês podem colocar sem medo na geladeira. E se você gostou da receita, já deixa seu like, compartilha para o máximo de pessoas. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.